diretor de educação teológica em Phoenix, Arizona, além de autor e editor de 9 livros, tendo títulos publicados pela InterVarsity Press e editora Vida Nova, entre eles A Luz para as Nações e Vivendo na Encruzilhada. Bom dia. Good morning, dear brothers and sisters. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. It's so good to be with you. É um prazer estar aqui. I'm always humbled when I'm invited to speak at these conferences. Eu sempre me sinto muito honrado quando eu venho participar de uma conferência assim. I always feel that I have much more to learn from you than you have to learn from me. Sempre sinto que eu tenho muito mais a aprender com vocês do que vocês comigo. So thank you for the invitation. Então, obrigado por esse convite. And I also want to thank Denise. Eu também quero agradecer a Denise. You thank Denise. Vocês agradeçam a Denise. Obrigada. She has a much harder task in the next hour than I do. O trabalho dela na próxima hora é muito mais difícil que o meu. I just have to speak. Eu só tenho que falar. She has to take my words, think them through, and translate them. Ela tem que ouvir as minhas palavras, pensar e traduzir. So make sure you tell her thank you. Então agradeçam a ela, por favor. Obrigada. The calling of God's people O chamado do povo de Deus, in the biblical story na narrativa bíblica, is to be the renewed humanity é serem a humanidade renovada, living in the midst of the world, vivendo em meio ao mundo, attractive, atraente, calling the nations into that community. chamando as nações a participarem dessa comunidade. And every other aspect of mission E todos os outros aspectos da missão, somehow relates to this. de alguma forma, estão relacionados a esse. I'm going to open up a text this morning Eu quero que nós abramos num texto, from Acts 11. livro de Atos, capítulo 11. So if you have your Bibles, Quem está com a Bíblia, por favor. you can turn to Acts 11, verse 19. Nós vamos ler Atos 11, a partir do versículo 19. And Denise is going to read for you from that chapter. E a Denise vai ler esse texto. And then the first three verses of chapter 13. E depois os 3 primeiros versículos do capítulo 13. This is about the church at Antioch. Tem a ver com a igreja em Antioquia. Let's pray Vamos before orar we read. antes de lermos. Father, we pray that you would bless your word, Pai, pedimos que você abençoe a sua palavra, that it would be living and powerful, que seja uma palavra viva e poderosa, and that the living Christ might come to us, que o Cristo vivo venha até nós, clothed in the words of Scripture. revestido nas palavras das Escrituras. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Capítulo 13, versículos de 1 a 3.
Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Justo Gonzalez, commenting on the church at Antioch, Comentarista bíblico falando sobre a igreja de Antioquia says that reading this text, disse que lendo esse texto, you're inclined to boredom. nós somos inclinados a ficarmos entediados. Antioch seems like such an insignificant church. A igreja de Antioquia parece uma igreja insignificante. It seems so ordinary. Parece uma igreja comum. Nothing exciting seems to be happening. Nada empolgante parece estar acontecendo ali. So much of the book of Acts Tem tanta coisa no livro de Atos, has exciting stories. tantas histórias empolgantes. But you come to this story E aí nós chegamos nessa história and you're inclined to boredom. e parece que você pode ficar um pouco entediado. Yet, Mas this is a turning point in redemptive history. esse aqui é um ponto de virada na história da redenção. And the change that takes place here in Antioch E a mudança que ocorre aqui em Antioquia is going to move redemptive history in a new direction. vai fazer com que a história da redenção siga um curso diferente. But the problem is Mas o problema that we have often read the book of Acts é que muitas vezes lemos o livro de Atos in light of modern missionary assumptions. pensando nas nossas premissas missionárias modernas. We've taken the lens Nós pegamos as lentes of the 19th and 20th century missionary movement do movimento missionário dos séculos 19 e 20 and we've read the book of Acts in e that way, lemos o livro de Atos com essas lentes, imposing our assumptions on this impondo as text. nossas premissas sobre esse texto. But the book of Acts Mas o livro de Atos has to be read not in light of modern missionary não assumptions, pode ser lido a partir das premissas modernas do movimento missionário, but as a part of the unfolding story of God, mas como parte da história reveladora de Deus, who's using his people que está usando o seu povo to renew and restore the creation, para renovar e restaurar a criação, to heal the whole life of humankind, para curar toda a vida da humanidade and to establish a new humanity e estabelecer uma nova humanidade made up of peoples from all nations. feita de povos de todas as nações. How does the book of Acts fit into this story? Como é que o livro de Atos se encaixa nessa narrativa? How does the story of Antioch fit into this story? Como é que a história aqui de Antioquia se encaixa nessa narrativa? And when we start reading it in this way, E quando nós começamos a ler dessa forma, we're reading it the way Luke intended us to read it. estamos lendo da maneira que Lucas quis que nós lêssemos. Luke is showing us Lucas está nos mostrando how the long story of the Old Testament como a longa história do Antigo Testamento is coming to a climactic conclusion. está chegando na sua conclusão, no seu clímax. Remember, Lembrem disso. Luke is a 2-chapter book. O Lucas tem um livro... Sorry? Two chapter Two book? chapters. Sim. Lucas tem 2 capítulos. É um livro de 2 capítulos. Or 2 books in one. Ou seria, na verdade, é um livro que tem 2 números. 2 livros em um só. The book of Luke O livro de Lucas and the book of e o Acts livro de Atos. tells one story. Eles contam uma história apenas. And it is showing us E ele está mostrando how the Old Testament story como a história do Antigo Testamento has come to a climactic conclusion. está chegando a uma conclusão climática. You see, all the Jews were telling the story. Porque todos os judeus estavam contando uma história. Every Jew believed the Old Testament was this long story of redemption. Todos os judeus criam que o Antigo Testamento era uma história longa de redenção. It had begun in creation, Começava na criação. where their God had Onde- created a very good world O Deus deles havia criado um mundo muito bom. and created humanity Criado a humanidade to cultivate the creation para cultivar a criação and to enjoy it. e desfrutar dela. But as sin had come into the world, Mas com a entrada do pecado, a whole curse had settled on the whole creation. toda uma maldição foi colocada sobre a criação. And all of human life was E disrupted. toda a vida humana foi interrompida. The human relationship to God, O relacionamento dos humanos com Deus to others, e com os outros também. to the non-human creation
a toda a criação. All was disrupted. Tudo foi interrompido. And so the story of the Bible Então, a história da Bíblia is the story of God renewing the creation, é uma história de Deus renovando a criação, restoring the life of humanity. restaurando a vida da humanidade. And all the Jews believed E todos os judeus criam that God had chosen Abraham for a special purpose. que Deus havia escolhido Abraão com um propósito especial. In Genesis 12, 2 and 3, Em Gênesis 12, 2 e 3, we're told that God says, I'm going to bless you. nós ouvimos Deus dizer, eu vou te abençoar. That is, I'm going to restore creational blessing to you. Que quer dizer, eu vou restaurar a bênção da criação através de você. You'll be what humanity was intended to be. Você será aquilo que a humanidade deveria ter sido. And the family and the nation that comes from you E a família e a nação que vierem de você will be people that live before the nations, serão um povo que viverá perante as outras nações, demonstrating what God intends for human life. demonstrando a vontade de Deus para a vida humana. You are to be a picture of the renewed humanity, Vocês devem ser uma imagem da humanidade renovada, living in the midst of the world, vivendo em meio ao mundo, attractive, atraente, inviting others into your fellowship. convidando outros para participar da comunhão. When God calls Israel in Exodus 19, Quando Deus chama Israel em Êxodo 19, He says you're to be a priestly nation. Ele diz, vocês devem ser uma nação sacerdotal. Priests are mediators. Os sacerdotes são mediadores. Priests mediate God's blessing to the people. Os sacerdotes mediam a bênção de Deus para o povo. And as a nation, E como nação, they were to mediate God's blessing to all the eles nations. deveriam mediar a bênção de Deus a todas as nações. And they were to do it E deveriam fazê-lo by being a showcase of humanity, demonstrando para a humanidade, sendo uma vitrine da humanidade. showing how to live in love and justice and joy, Mostrando como viver com amor, justiça e alegria. righteousness, Retidão. knowing God, Conhecendo a Deus, loving one another, amando uns aos outros, caring for the creation. cuidando da criação. But Israel had failed. Mas Israel havia fracassado. And this was foremost on the minds of all the Jews. E isso estava na mente de todos os judeus. They were in exile, Eles estavam em exílio. under God's punishment, Eles sofreram a punição de Deus, o castigo de Deus. because they had failed to be a light to the nations. Porque não haviam conseguido ser luz para as nações. The prophets had said, Os profetas disseram, there's coming a day está vindo um dia when God is going to gather back Israel, onde Deus vai reunir Israel de volta, renew her, renová-la, give her a new heart, dar a ela um novo coração, transform her, transformá-la. and then E então, the nations would be blessed as nações serão as abençoadas, God had promised como Abraham. Deus havia prometido a Abraão. And this was going to be a work of the Messiah E isso seria a obra do Messias and a work of the Spirit. e o trabalho do Espírito também. And so Israel waited. Então Israel aguardou. How was God going to fulfill his promise? Como é que Deus iria cumprir sua promessa? All the parties that you read about in the New Testament, Todas as festas sobre as quais nós lemos no Novo Testamento, Sadducees, Pharisees, todos os Herodians, partidos, perdão, os saduceus, os fariseus, os herodianos and many more, e todos os outros, had different ways about the way God was going to bring this to conclusion. eles tinham interpretações diferentes sobre como Deus iria cumprir isso. They were waiting for an ending. Eles estavam aguardando aquele final. How would the story come to a Como é que conclusion? a história vai ser finalizada? All believed that there would be a victorious Messiah Todos criam que o Messias seria vitorioso, who would crush the Caesar que esmagaria César in a military victory. numa vitória militar. All believed Todos criam that redemptive history would que a come to an história end. da redenção se concluiria. And one of the images, E uma das imagens, besides new creation and kingdom, além da nova criação e do reino, was resurrection. era a ressurreição. Resurrection was the renewal of human beings A ressurreição era a renovação dos seres humanos, in the context of the renewal of the no creation. contexto da renovação da criação. And all Jews believed, E todos os judeus criam, I should say, some Jews believed, eu posso dizer, alguns judeus criam, that God would bring in the nations. que Deus
traria as nações. Many Jews believed that God was going to destroy the nations in hell. Muitos judeus criam que Deus iria destruir as nações no inferno. They had lost sight of their missional calling. Eles haviam perdido o seu chamado missional. But for those who did believe Mas para aqueles que criam that the nations would be gathered in, que as nações seriam trazidas, they looked at Isaiah 2, eles liam Isaías 2, Micah 4 and 5, e liam Miqueias 4 e 5, Zechariah 9, Zacarias 9 and many prophetic texts. e muitos outros textos proféticos. And they believed that the nations would flow to Jerusalem. E eles criam que as nações fluiriam até Jerusalém. There would be a pilgrimage of nations from their nation Haveria uma peregrinação das nações até a nação deles, to Jerusalem até Jerusalém and to Israel. e para Israel. Jesus came. Jesus veio, He didn't look like the military Messiah they were waiting for. ele não tinha aquela imagem do Messias militar que eles aguardavam, But now, all of a sudden, mas agora, de There is a repente, church havia uma igreja claiming dizendo, declarando that the Old Testament has found its conclusion and its fulfillment in Jesus Christ. que o Antigo Testamento havia encontrado a sua conclusão e a sua completude em Jesus Cristo. How could that be? Como é que poderia ser assim? He had not crushed the Caesar. Ele não tinha esmagado César. Life in the new creation, the creation had not been renewed. A vida da nova criação não havia sido renovada ainda. The nations had not flowed to As Jerusalem. nações não tinham fluído até Jerusalém. How in the world could these heretical Jews speak of Christ as the fulfillment? Como é que esses judeus hereges podiam dizer que Cristo era o cumprimento? And this was Paul's question. E essa era a pergunta de Paulo. And why he was going around killing these Jews. E era por isso que ele estava assassinando todos estes judeus. But Luke sets out to tell the story Mas Lucas então decide contar a história of how the Old Testament de como o Antigo Testamento came to a climactic fulfillment chegou no seu cumprimento, no seu clímax, in the person of Jesus Christ. na pessoa de Jesus Cristo. And how the blessing promised to Abraham E como a promessa prometida a Abraão is now going to go to the nations. agora iria até as nações. I like to tell my students Eu gosto de falar para os meus alunos that we have to make the Bible unfamiliar to us again que precisamos tornar a Bíblia um texto não familiar para nós, so that we can understand it. para que possamos voltar a ele e compreendê-lo. I want you to feel Eu quero que vocês sintam just how strange the Gospel of Luke and Acts would have been to all the Jews. como teria sido estranho para os judeus lerem os livros de Lucas e Atos. Luke says there are 3 keys to reading the Old Testament story. Lucas fala que há 3 chaves para lermos a história do Antigo Testamento. He says it in Luke 24, Ele fala em Lucas 24, Acts 26, em Atos 26 and a few other places. e alguns outros lugares. There are 3 keys. Há 3 chaves. The first key A primeira chave is the death of Jesus. é a morte de Jesus. The second key A segunda chave is the resurrection of Jesus. é a ressurreição de Jesus. The third key A terceira chave is the movement of the gospel out from Jerusalem to the nations, é o movimento do evangelho saindo de Jerusalém até as nações, gathering first Jews reunindo primeiro os judeus and then opening up to the Gentiles. e depois se abrindo aos gentios. You look back at me Olhem para mim então agora. and you say, well, of course. Talvez vocês podem dizer, mas claro, Well, of course it's the death and resurrection of Jesus. claro que era a morte e a ressurreição de Jesus. Well, of course it's mission to the nations. Claro que era a missão para as nações. Did anybody think any other way? Alguém pensava de outra maneira? Oh, yes. Sim, All of God's people. todo o povo de Deus pensava de outra forma. What Paul and Luke and the other New Testament writers are giving us O que Paulo, Lucas e os outros escritores do Novo Testamento estão dizendo would have felt so strange. seria esquisitíssimo. Messiahs are not humiliated and crucified. Os Messias não são humilhados e crucificados. They are not crushed by the Roman Ele Caesar. não poderia ter sido esmagado pelo César romano. The Messiah crushes the Roman Seria Caesar. o Messias que esmagaria o César romano.
Resurrection A ressurreição is not one man rising in the midst of history. não é um homem que é ressurreto no meio da história, It's the resurrection of all humanity mas é a ressurreição de toda a humanidade in the midst of the new creation. em meio à nova criação. And going to the nations E ir às nações is the nations flowing to Jerusalem. é esse movimento das nações fluindo até Jerusalém. Not like Acts makes clear, Não como Atos esclarece, the movement of Jerusalem out to the que nations. seria esse movimento de Jerusalém indo até as nações. Chris Wright calls this the great change of direction, Chris Wright chama isso da grande mudança de direção, the movement out. esse movimento de ir. The Gospel of Luke O Evangelho de Lucas shows us how the kingdom of God and the new creation has come in nos Jesus. mostra como o reino de Deus e a nova criação estão em Jesus. The cross and the resurrection become the turning point in all of history. A cruz e a ressurreição se tornam a virada de toda a história. The cross is that place A cruz é aquele lugar where God takes the evil and the curse of the world, onde Deus pega o mal e a maldição que está sobre o mundo, the death and the pain and the oppression, a morte, a dor, a opressão, everything that has twisted God's good world. tudo aquilo que foi distorcido do mundo bom de At his Deus, death, a sua morte. Jesus takes that on himself Na morte, Jesus toma isso sobre ele mesmo and he defeats it once and for all. e ele derrota de uma vez por todas. And in the resurrection, E aí, na ressurreição, he inaugurates the life to come. ele inaugura a vida que está por vir. It's the beginning of the new É creation. o início da nova criação. It's the beginning of the É resurrection o life. início da vida ressurreta. A resurrection life that is one day going to fill the earth. Uma vida ressurreta que um dia vai encher toda a terra. Luke shows us Lucas nos mostra that in the cross and the resurrection, que na cruz e na ressurreição, God has accomplished what he said he was going to accomplish, Deus cumpriu aquilo que ele disse que iria cumprir. defeating the evil of the world, Derrotou o mal que está no mundo. inaugurating the renewal of creation. Inaugurou a renovação da criação. But now, Mas agora, what about the Gentiles? e os gentios? The book of Acts O livro de Atos begins to show us how God is going to gather in the nations. começa a nos mostrar como Deus vai trazer as nações. And we must read the book of E Acts temos que ler o livro de Atos, not with modern missionary assumptions, não com as nossas premissas modernas missionárias, but Luke telling us mas como Lucas nos fala, this is how the prophets are to be fulfilled. é assim que as profecias serão cumpridas. Listen to what he says in Acts Olha o que ele 26. fala em Atos 26, verses 22 and 23. versículos 22 e 23. Paul is speaking to Agrippa. Paulo está falando com Agripa. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen. E ele disse, eu não estou falando nada além do que Moisés e os profetas disseram que ia acontecer. That the Messiah would suffer, Que o Messias sofreria and as the first to rise from the dead, e como ele seria o primeiro, would bring the message of light pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz to his own people a este povo and to the e Gentiles. também aos gentios. The cross, the resurrection, A cruz, a ressurreição, the gathering of the Jews, os gentios todos vindo, and the bringing in of the Gentiles. reunir os judeus e os gentios todos virem a ele. For Luke, the cross and the resurrection Porque para Lucas, a cruz e a ressurreição are the climax of the book of the Gospel of Luke. e o clímax do livro de Lucas. And now this good news E agora as boas novas must go to the nations. tinham que ir até as nações. But all the Jews are expecting the nations to come to Jerusalem. Mas os judeus esperavam que as nações viessem até Jerusalém. And so Luke in the book of Acts has to reshape, recalibrate their expectations. Então Lucas no livro de Atos tem que recalibrar, moldar novamente as suas expectativas. The Spirit of God is poured out. O Espírito de Deus foi derramado. And that means what if you're a Jew? E isso significa o quê, se você é judeu? What does it mean? O que significa? If you read Zechariah, Se você Jeremiah, ler Zacarias, Joel. Jeremias, Joel, the end has come. significa que o fim chegou. In Acts 2, Atos 2, at Pentecost,
Pentecostes. The first thing Peter does when he opens his mouth. Primeira coisa que Pedro fala quando abre a boca. This is what the prophet Joel promised. Então se cumpriu o que o profeta Joel profetizou. In the last days, Nos últimos dias, I will pour out my spirit. eu derramarei o meu espírito. And now that spirit E agora esse is going to be espírito the means será o meio by which the good news moves to the nations. através do qual as boas novas serão levadas às nações. Luke shows us Lucas nos mostra that this is first of all a work of God, que, em primeiro lugar, isso é obra de Deus, a work of God's Spirit. trabalho do Espírito de Deus. And in the first 6 chapters of the book of Acts, E nos primeiros 6 capítulos do livro de Atos, Israel is gathered. Israel é reunida. They remain in Jerusalem. Eles permanecem em Jerusalém. I believe that's what God intends. Eu creio que era isso que Deus queria. The Jews are the first ones to hear this good news. Os judeus foram os primeiros a ouvir as boas novas. Many accept, Muitos aceitam, many reject. muitos rejeitam. And then in chapter 7, E aí, no capítulo 7, Stephen is martyred. Estevão é martirizado. And as a result of his E martyrdom, como resultado do seu martírio, the Christians leave Jerusalem os cristãos saem de Jerusalém and travel north. e vão para o norte. And we're told as they travel, E à medida que eles viajam, nós lemos they took good news. que eles levaram as boas novas. So the first movement outside of Então, o Jerusalem primeiro movimento para fora de Jerusalém is not intentional and deliberate. não é intencional e deliberado. It's a work of God that scatters them. É o trabalho de Deus, a obra de Deus que os espalha. And we're told that some of them scattered at this point E nós ouvimos que alguns desses que foram espalhados begin to preach the good news in Antioch. começam a pregar as boas novas em Antioquia. They don't only preach to the Jews that Não. Jesus is the Messiah, Não pregam só para os judeus que Jesus é o Messias, they now preach to the Gentiles mas também pregam para os gentios, that Jesus is the Lord Emperor. dizendo que Jesus é o Senhor Imperador. And many people believe. E muitos creem. And the church at Antioch is formed. E a igreja em Antioquia é formada. And it's an absolutely unique phenomenon. E é um fenômeno extremamente singular. It's no longer Jewish. Não é mais um fenômeno judeu. Many of its elders are African. Muitos dos anciãos são africanos. It's the first multicultural community. É a primeira comunidade multicultural. And all the conservatives down there in Jerusalem, E todos os conservadores ali de Jerusalém what's going on up there? pensavam, o que está acontecendo lá em cima? Something new. Tem alguma coisa nova. Strange. É estranho. And they send Barnabas up. E aí eles mandam Barnabé. Go make sure they're orthodox. Barnabé, vai lá ver se eles são ortodoxos mesmo. And Barnabas goes up. Então Barnabé vai. Thank God they sent Barnabas. Graças a Deus mandaram Barnabé. And Barnabas sends a message E back. então Barnabé manda uma mensagem de volta. Things are good. Tá tudo bem. God's at work. Deus está trabalhando. The Spirit is transforming O them. Espírito está transformando esse povo. Probably didn't tell them. Provavelmente não falou para eles They're worshiping very differently. que eles estavam adorando de forma bem diferente, Their customs are very que os different. costumes eram diferentes. It'd be strange to you. E seria estranho para vocês, He probably spared them those porque details. provavelmente ele poupou esses detalhes. He just said the grace of God is at work here. Ele disse, a graça de Deus está trabalhando aqui. And what we see E o que nós vemos is a community that the unbelieving world doesn't know what to do with. é que é uma comunidade que o mundo não cristão não sabia nem como lidar com ela. They're not Gentiles. Porque havia gentios, They're not Jews. não eram gentios nem eram judeus. What are they? O que eles são? And they make up a new word. Aí eles criam uma nova palavra. Christians, Christians. Cristãos. That's what they are. É isso que eles são. They're bound together by Christ. Eles estão reunidos por Cristo. That's all. É só isso. It's weird, É estranho, but that's all. mas é só isso. They're Christians. Eles são cristãos. And so what we see in this community in Então, o Antioch que nós vemos na comunidade de Antioquia is a church that is faithful. é uma igreja fiel. In the language of today, Nos dias de hoje, a gente falaria this was a faithful missional church. que essa seria uma igreja missional fiel. Here's what we see if we read Antioch in light of the book of Acts. É isso que nós vemos quando pensamos em Antioquia à luz do livro de Atos. They were a community Eles eram uma comunidade where the grace of God was at work in their lives. onde a graça de Deus estava trabalhando em suas vidas. They were attractive.
Eles eram atraentes. They were distinctive. Eles eram distintos. They were God's people living as the renewed humanity Eram o povo de Deus vivendo como a humanidade renovada, on display in the midst of the world. demonstrando isso para o resto do mundo. Second, they were being nourished deeply by God's word. Em segundo lugar, eles estavam sendo alimentados profundamente pela palavra de Deus. They spend a whole year trying to figure out how the Old Testament was to be fulfilled Eles passaram um ano inteiro tentando entender como o Antigo Testamento seria cumprido. in Jesus and in mission. Em Jesus e a missão. Their lives demonstrate generosity. A vida deles demonstrava generosidade. There's a famine down south. I'm sorry? There's a famine down south. Havia uma fome no sul. And they begin to take care of them. E eles começaram então a cuidar do povo que estava passando fome. They're evangelizing. Eles estavam evangelizando. And what you see E que nós vemos is this attractive community é que essa comunidade atraente that begins to draw people in. começa a atrair pessoas. This is what God intended from the beginning. Era isso que Deus queria desde o início. And we're told that people were added. E nós ouvimos que as pessoas iam sendo acrescentadas. Jerusalem Jerusalém was the center of God's mission for era the o first centro 10 chapters. da missão de Deus durante os 10 primeiros capítulos. Now it's going to move to Antioch. E aí o foco vai para Antioquia. And so Luke compares them Então Lucas compara os dois, using similar language. usando uma linguagem semelhante. But there's a couple things that stand out about Antioch. Mas há algumas coisas que se destacam a respeito de Antioquia. They're multicultural. Eles são uma comunidade multicultural. But second, E em segundo lugar, and this is very important e for isso this aqui é conference, muito importante nessa conferência, the second thing that stands out a about Antioch, segunda coisa que se destaca de Antioquia under the power of the Spirit, é que no poder do Espírito, listen, ouçam, for the first pela time in primeira redemptive history, vez na história da redenção, the first time, pela primeira vez, God's people raised their eyes o povo de Deus levantou os seus olhos, and looked out to the Roman Empire, olhou para o Império Romano and they say, where are there need for more of these good news communities? e disseram: onde estão as necessidades nesse império para comunidades das boas novas? Where is there a need Onde é que há uma necessidade for churches like ours, para uma igreja como a nossa, evangelizing, evangelizando, showing in life and deed the good news, demonstrando através de vida e obras as boas novas, nourished by the word of God in prayer, alimentados pela palavra de Deus e pela oração, being restored to be the new humanity? sendo restaurados para serem a nova humanidade? Where is there a need Onde há uma necessidade? for new communities like this? Onde precisamos de outras comunidades como essa? Everywhere. Em todos os lugares. And so they set aside Paul Então eles separaram Paulo and e Barnabas Barnabé and they send them out. e os enviaram. And when they go out, E quando eles são enviados, they spend no longer than 2 years in one place, eles não passam mais que 2 anos em um lugar. and they establish these communities, Estabelecem essas comunidades, and then they bless them aí os abençoam and move to another e place. vão para outro lugar. Establish other communities. Estabelecem outras comunidades. Maybe they did what one Indian bishop used to do. Talvez eles fizeram o que um bispo indiano This Indian fazia. bishop used to travel from village to village Esse bispo indiano ia de aldeia em aldeia, and spend time, and he would plant a church. passava um tempo ali plantando uma igreja, And then when he finished planting that church, e aí quando ele terminava de plantar essa igreja, he would invite everybody into the middle of the town square, ele levava todo mundo para a praça principal da cidade, the whole church. a igreja inteira. Any pastors here, I invite you to do this with your church. Pastores, eu quero convidá-los a fazerem isso com as suas igrejas. He had them all put their hands on their Mandava head todo mundo colocar a mão na cabeça and say, "Woe to e me dizer: ai de mim, if I don't preach the gospel se of eu não Christ." pregar o evangelho de Cristo. And then the bishop would raise his Aí o hands bispo levantava as suas mãos and he would say to those people, e dizia para aquelas pessoas: "Now you are the mission in this place. agora vocês são a missão nesse lugar. Now it is your job Agora a tarefa é de vocês. to make known the good news Vocês que vão tornar as boas novas in your conhecidas lives, nas suas in your vidas, no words, seu and in trabalho your deeds." e nas suas obras.
And so Paul travels doing Então, these. Paulo vai viajando. And maybe as Paul left Ephesus E and talvez, Philippi, quando ele saiu, por exemplo, de Filipos e de Éfeso, he raised his hand ele levantou a sua mão and says, now you're the mission in this e place. disse, agora vocês são a missão nesse lugar. I might come back and visit you, Talvez eu volte aqui para might visitar send a letter vocês. to encourage Talvez eu you, até mande uma carta para but encorajá-los. you are the Mas mission in this vocês place. são a missão nesse lugar. My job is done. A minha obra já foi feita. Your job. Agora o Make trabalho é known de the good vocês. news. Vocês têm que fazer as boas novas conhecidas. Paul tells us in Romans 15:20. Paulo fala em Romanos 15, 20. It's always been my ambition, he says, Ele diz, sempre foi a minha ambição to preach the gospel pregar o where evangelho, Christ was not known. onde Cristo não é conhecido. The book of Acts O livro de Atos ends in a very strange way. termina de uma forma muito estranha. Have you ever noticed that? Vocês já perceberam isso? If you're reading the book of Acts, Se Luke você and está Acts, lendo, né, Lucas escrevendo ali em Atos, Luke is one of the best storytellers in the Bible. Lucas é um dos melhores contadores de história da Bíblia. As he moves through Luke and Acts, Ele vai contando em Lucas e em Atos, it's riveting. nós percebemos como é empolgante. And all these riveting stories São about Paul histórias going to Rome. entusiasmantes, Paulo entrando em Roma. But what happens to Paul? E o que acontece com Paulo? We don't know. A gente não sabe. He's left under house arrest. Deixam ele lá em prisão domiciliar. What an anticlimactic ending. Que final anticlímax, né? Surely, Luke, you can do better. Lucas, você podia ter feito melhor. You tell the story so well. Você está contando a história tão bem. Why do you end so Por abruptly? que você termina de forma tão abrupta? Why do you leave so many loose ends? Porque há tantas coisas que você não explica. Why does it feel like the story hasn't ended? Por que parece que a história não terminou? That's the exact reason. É exatamente por esse motivo. The story hasn't A ended. história não terminou. And Luke E Lucas uses a literary device usa um dispositivo literário used by others at the time usados por outros autores da mesma época to say the story is not done. para dizer a história não terminou. And you are invited in to this E story. você é convidado para dentro dessa história. And you are to take your part and your role. E você tem que assumir a sua parte, o seu papel. If you follow Christ, Se você segue a Cristo, to make the good news known to the ends of the earth. tornar as boas novas conhecidas até os confins da terra. And it might be E talvez that the gospel has reached the ends of the earth. o evangelho, sim, já tenha chegado aos confins da terra. When it reached Vancouver, where I live, Quando chegou, por exemplo, em Vancouver, onde eu moro. that may be the ends of the earth. Talvez seja os confins da terra. Rome is not the ends of the earth. Porque Roma não era os confins da terra. Many scholars believe that for a while. Muitos eruditos já creram nisso durante um There's tempo. no evidence for that. Muitos estudiosos, mas não há provas Paul disso. wanted to go on to Spain, Paulo queria ir até Espanha. but now the book comes to this strange ending. Mas aí o livro termina dessa forma inusitada. All the readers Todos os leitores are invited to join and play their role. são convidados a entrar e participar. You Você are invited to take your part. Você tem que fazer a sua parte. How have we done? Como é que nós estamos? What I want to do very quickly O que eu quero fazer rapidamente, is maybe in 5, 10 minutes, talvez em 5 a 10 minutos, give you 8 quick points dar 8 pontos para vocês of how the history of mission que mostram como a história da missão has in many ways tem, de muitas formas, distorted this vision of Acts. distorcido essa visão do livro de Atos. It's going to be quick. Vai ser rápido. And if you know your mission history, E se você conhece a história de missões, you can fill in the details. você vai conseguir entender os detalhes que estão faltando. Point 1, Ponto 1. the church lost its missionary vocation. A igreja perdeu a sua vocação missionária. The ends of the earth disappeared Os confins da terra desapareceram, as the horizon for the church's mission.
como horizonte da missão da igreja. 2, Em segundo lugar, it was recovered by a few people. foi recuperado por algumas pessoas. Think here of people like Carey. Estou pensando em pessoas como William Carey, And they began to form que societies começaram a formar sociedades, and organizations organizações, of people who were interested in mission. pessoas que estavam interessadas em missões. And so mission E então, a missão left the church saiu da igreja and became separated e from se the church. tornou separada da igreja. Organizations that did missions, As organizações que faziam missões churches that nourished God's people, e igrejas que alimentavam o povo de Deus. and the two separated. As duas separadas. Third, Terceiro lugar, this new and growing interest in mission esse novo e crescente interesse em missões coincided with colonialism. coincidiu com o colonialismo. The colonial powers of Europe and North Os America, poderes coloniais da Europa e da América do Norte they were supposedly Christian. supostamente eram cristãos. And so they sent missionaries Então eles enviavam to missionários the non-Christian countries of the world. aos países não cristãos no mundo. That is, the places that they had colonized. Esses eram os lugares que eles estavam colonizando. Fourth, Em quarto lugar, mission was reduced to geography. a missão se reduziu a uma questão geográfica. It was reduced to whatever you do when you go outside of your own Foi country. reduzida a qualquer coisa que você faça quando você sai do seu país. And what we did is we read the Great Commission E o que aconteceu é que nós lemos a Grande Comissão and the book of Acts, e o livro de Atos, not the way they were written, não da forma como foram escritos, but to uphold our views. mas para darem suporte às nossas próprias visões. And missions became only Então, a missão se tornou somente going to other countries. aquilo que fazemos em outros países. Fifth, Em quinto lugar, the church in Europe and North America a igreja na Europa e na América do Norte had no sense of mission within their own countries. não compreendia a ideia de missões dentro do seu próprio país. They became introverted Eles viraram uma igreja and were introvertida, primarily concerned for nurture. que só se preocupava com a alimentação dos seus. Sixth, Em sexto lugar, in the early 20th century, no início do século XX, especially between 1938 and 1952, especialmente entre 38 e 52, a new view of mission began to develop. uma nova perspectiva missionária surgiu, That is, that mission is not just something we do, que era o fato de que missão não é só algo que nós fazemos, but it's our very identity. mas é a nossa natureza, a nossa identidade. We are chosen. Nós fomos escolhidos. God enters into a covenant with us, Deus entra numa aliança conosco, not just to bless us, não somente para nos abençoar, but make us a blessing to those outside. mas para nos tornar uma bênção para aqueles que estão fora. That's why He's called us. É por isso que Ele nos chamou. And so mission just isn't about going overseas. Então, a missão não está relacionada só a ir para fora do seu país. It's not even just about evangelizing Não your é own só community. evangelizar na sua comunidade. It's by living as the renewed humanity É viver como a humanidade renovada, in the midst of the world em meio ao mundo, and inviting others to come become part of it. convidando outros para fazerem parte dela. 7. 7. Often these new missional church advocates Esses defensores da igreja missional, frequentemente, were reacting against cross-cultural missions. estavam reagindo contra as missões transculturais. And they neglected missions to the ends of the earth E eles negligenciaram a missão até os confins da terra. and became focused only on their own E place. só começaram a se concentrar ali no seu próprio lugar. Point 8. Número 8. Others who wanted to see the missions go to the ends of the earth Outros que queriam ver missões chegar até os confins da terra reacted against them reagiram contra ele and returned to an older colonial e view. voltaram a uma visão colonial antiga Missions is about going out of your country. que diz: missões é sair do seu país. And so there's a tension between the two. Então a tensão está aí entre os dois. I've just described what takes place in North Eu America. acabei de descrever o que acontece na América do Norte. And I've heard that maybe some of that takes place here in Brazil E eu as já well. ouvi que talvez isso também esteja acontecendo no Brasil. We've lost the sense that a church must be always missional, Nós perdemos esse sentido de que a igreja deve ser sempre missional, but the vision of mission mas a visão da missão must have the horizon of the ends of the earth. deve ter como horizonte os confins da terra.
In the short time that I have left, No pouco tempo que ainda me resta, I'd like to make 6 points in response to this history. eu quero oferecer 6 pontos como resposta a essa história que eu acabei de falar. Points that I think São pontos que eu acredito will help us get hold of both of these things que vão nos ajudar a entender as duas coisas, as a part of God's whole mission. como parte de toda a missão de Deus. The first, O primeiro Leslie Newbegin, é que Leslie Newbegin, a very important mission thinker in the 20th century, pensador da área de missões muito importante do século XX, makes an extremely important distinction. faz uma distinção extremamente importante. Stick with me here Agora me ouçam, tá? for the next 2 points. Nesses 2 pontos. He makes a distinction between mission Ele fala de missão and missions e missões. in English with an S. Em inglês é só acrescentar um S a palavra. Mission, Missão, missions. missões. Mission A missão is the church's identity, é a identidade da igreja. its role in redemptive history, É o seu papel na história da redenção. of being a distinctive community, De ser uma comunidade distinta. of witnessing to the gospel Testemunhar o in their evangelho. lives, in their deeds, in their Nas suas words. vidas, nas suas obras e nas suas palavras. Mission shapes the whole life of God's A people missão molda toda a vida do povo de Deus. because they're only blessed Porque eles só serão abençoados to be a blessing. para ser bênção. Missions As missões is establishing a witnessing community seria o estabelecimento de uma comunidade que oferece um testemunho where there is none. onde não há esse testemunho. Like Paul, Como Paulo. where are there no communities? Onde é que não há comunidades? It's establishing a witnessing community É o estabelecimento de uma comunidade de testemunho, where there is none. onde não há uma comunidade assim. It's not defined geographically, Não é definido de forma geográfica, although it usually will be. apesar de poder ser. It's defined by the need. É definido pela necessidade. Where are there places Onde é que há lugares where the good news onde as boas novas needs to be heard precisam ser ouvidas and churches established? e igrejas estabelecidas? A second distinction. Segunda distinção. Please stick with me, Por favor, fiquem comigo, because on the third point, I'm going to show you why this is so important. porque no terceiro ponto eu vou explicar por que é tão We're importante. not splitting hairs. A gente não está falando aqui de detalhes tão pequenos assim, A tá? further distinction Vou fazer uma outra distinção between missions entre missões and inter-church aid. e o auxílio interigreja. Both are cross-cultural. Os dois estão relacionados a missões transculturais, Missions mas missões is establishing a witnessing presence where there is none. é o estabelecimento de um testemunho onde não há. Inter-church aid O auxílio interigrejas is working with the church in other parts of the world, é trabalhar com a igreja em outras partes do mundo, using the gifts to help and equip them in their mission. usando os dons para ajudar a equipá-los a fazerem a missão. Let me use an example. Vou usar um exemplo. I wanted and tried hard to go to Africa to be a seminary professor. Eu queria e tentei ir para a África dar aula em seminários lá. The Lord never opened the door O for me. Senhor nunca abriu uma porta para mim. But if I had gone to Nairobi, Kenya, Mas se eu tivesse ido para Nairobi, no Quênia, to teach as a missionary professor, ser professor missionário, I wouldn't first of all be a missionary eu não seria missionário em primeiro lugar, engaged in missions. envolvido em missões. I would be doing inter-church aid. Eu estaria fazendo um auxílio interigreja. Because you see, Porque, sabem, the church in Kenya a igreja no Quênia is much bigger, é muito maior, much stronger, muito mais forte and much more vital e muito mais vital than it is in Canada. que a igreja do Canadá. Canada is in much greater need O Canadá tem muito mais necessidade than Kenya. que o Quênia. And so I may use my gifts well Então, talvez eu use bem os meus dons to help equip the church para there. ajudar a equipar a igreja no Quênia. And there is a big and desperate need E existe uma grande necessidade de investimento, to train leaders. de treinamento de líderes. But I'm not doing missions. Mas eu não estou fazendo missões. I'm doing inter-church aid. Eu estou auxiliando outras igrejas. The third point. Terceiro ponto. Why is this so important? Por que que isso é tão importante? Here's the reason. Vou dizer por quê.
over 90% Mais de 90% of the monetary and personnel resources dos recursos monetários e de pessoal going to cross-cultural work dentro do trabalho transcultural is going to inter-church aid. está relacionado à ajuda a outras igrejas. I don't know the statistics in Brazil. Eu não sei estatística aqui no Brasil. You're probably doing a much better job Talvez vocês estejam fazendo muito melhor, than we are in provavelmente, North America. do que nós na América do Norte. But in the United States and Mas nos Canada Estados Unidos e no Canadá and Europe, e na Europa, it's about 95% seria 95% of na all the verdade, money de given to todo o cross-cultural dinheiro mission que é entregue a missões and transculturais all the people e sent todas out as pessoas que são enviadas, that are going often to churches elas estão indo para igrejas that are strongly and well established. que já estão estabelecidas muito bem. This is what one author calls Isso é o que um autor diz, the scandalous, disproportionate allocation of missionary resources. que é uma alocação escandalosamente desproporcional dos nossos recursos missionários. You should give her a hand for that. Eu escrevi. I told him I wrote it down. The scandalous, disproportionate allocation of missionary É uma resources. alocação escandalosamente desproporcional dos recursos missionários. I remember listening to a missiologist Eu lembro que eu ouvi um missiólogo who had a PhD in missiology, and he was from Indonesia. que ensinava missiologia lá na Indonésia. He came to the university where I taught, Ele visitou a universidade onde eu dou aula, and he was teaching my class, estava ensinando lá na minha aula, and he raised his finger and scolded us. e ele levantou o dedo dele e começou a acabar com a gente. And he says, it's your Western colonial view of mission that is doing great damage. E falou, é a visão de vocês, ocidental, colonialista, que está destruindo as coisas. He says, because people think they're doing missions Porque as pessoas acham que estão fazendo missões, if they go overseas. mas elas só estão indo para outro país. But in fact, E, na verdade, the most needy areas of the world, as áreas mais necessitadas do mundo, places where the gospel has never been heard, locais onde o evangelho nunca foi where ouvido, there's no church to make known the good news. onde não há igreja para tornar as boas novas conhecidas, 5% of the resources somente 5% dos recursos are going to inter-church aid. são alocados. Nessas igrejas, 5% dos recursos estão indo para o auxílio interigreja. I asked a mission executive once Eu perguntei uma vez a um executivo de missões. who headed up a large mission organization, Ele era diretor de uma organização missionária grande. how many of the people you have sent overseas, E eu perguntei quantos das pessoas que vocês enviaram para outros países, how many of them are doing missions? quantos deles estão fazendo missões? And how many are doing inter-church E aid? quantos deles estão trabalhando com auxílio para outras igrejas? He thought for a moment. Ele pensou um pouquinho He says, I can't think of one e ele falou, eu não consigo pensar nem em um that is doing missions. que esteja fazendo missões. It's not that inter-church aid is wrong. Não é que a ajuda interigreja seja errada. It's very valuable. Ela é valiosa demais. There's many ways the church can partner together. Há muitas formas que as igrejas podem ser parceiras. We need inter-church aid. Nós precisamos do auxílio entre igrejas. But somehow, Mas, de alguma forma, we need to bring balance precisamos equilibrar as coisas. so that more and more Para que cada vez mais are being sent as pessoas sejam enviadas to take good news para levar as boas novas to places where they've never been heard. a lugares onde elas nunca foram ouvidas. And my fourth point Meu quarto ponto is there remains an unfinished task. é que ainda há uma tarefa a ser completada. And the ends of the earth remains our E horizon. os confins da terra continuam a ser o nosso horizonte. There may well be a church in every country of the world, Talvez já haja uma igreja em cada país do mundo, but there's many peoples and cities mas há muitos povos e cidades that needs good news. que precisam das boas novas. Without going into any of them, Sem entrar em nenhum deles, there's many ways that missiologists try to say where those places are. há muitas formas que os missiólogos afirmam que seriam esses lugares. Unreached peoples, Seriam os povos não alcançados, 1040 window, a janela 1040, continent and cities of Asia, as cidades continentais da Ásia, especially the Asian slums. especialmente as favelas And there's other asiáticas. ways of doing this. E há outras formas de fazermos isso. Point is this: A questão é, there remains
a task. A tarefa permanece. As a part of the overall missional calling of the Como church, parte do chamado missional geral da igreja, to establish a witnessing presence ainda há uma tarefa de estabelecer uma presença de testemunho in places where there is none. em locais onde não há testemunho do And Evangelho. may the Brazilian E church que a igreja brasileira not follow the American não church, siga os passos da igreja americana, but do this kind of evangelism. mas que vocês evangelizem dessa maneira. The fifth point, Meu quinto ponto. missional and missions belongs together. O missional e missões pertencem ao mesmo lugar, precisam estar juntos. All missional churches everywhere in the world Todas as igrejas missionais em todos os lugares do mundo must see the ends of the earth as the horizon of their mission. precisam ver os confins da terra como o horizonte da sua missão. A true congregation anywhere in the world Uma congregação verdadeira em qualquer lugar do mundo is at the same time é, ao mesmo tempo, part of God's mission to the ends of the earth. parte da missão de Deus até os confins da terra. It is the duty and privilege É o dever e privilégio of every church everywhere de todas as igrejas em todos os lugares to be involved not only in the mission task in their own backyard, se envolverem não somente na tarefa missionária ali no seu bairro, but to take part in the total worldwide task. mas participar na nossa tarefa missionária global. But mission organizations Mas as organizações missionárias need to be working very closely with the church. precisam trabalhar muito perto das igrejas. Because as we see at Antioch, Porque como nós vimos em it's Antioquia, the people of God é o povo de Deus established as God's agent of mission que estabelece, é agente da missão de Deus. to be and do and speak the good news in their context, Faz, é e se torna as boas novas de Deus no seu contexto. but to be responsible E também é responsável for communities like that everywhere in the world. por comunidades como a deles em todas as partes do mundo. And so the problem, Então o problema, my last point, que é o meu último ponto, the problem o problema that we really face in the United States que nós especially enfrentamos, especialmente nos Estados Unidos, is disunity. é a falta de unidade. So many churches, Tantas igrejas, all competing, todas concorrendo. so many missionary agencies, Tantas agências missionárias, all doing good work, todas fazendo trabalhos bons, but competing. mas concorrendo. Did you know there are 25,000 denominations in the world, Vocês in the sabiam United que há States? 25 mil denominações só nos Estados Unidos? 25,000. 25 mil. And there's a proliferation of mission E agencies. existe uma proliferação de agências missionárias. There's only so many people E não tem tanta and gente so assim. much money. Tem poucos recursos. Overlapping work in every E city. então existem trabalhos sobrepostos, cidade a cidade. And it is made a mess of the mission of the church. E fez com que a missão da igreja se tornasse uma bagunça. But I can't leave you there. Mas eu não quero deixar vocês só com esse fato. What should our response be? Qual deve ser a nossa resposta? Briefly, this. Vou tentar oferecer brevemente. First, Em primeiro lugar, grief. dor. We need to grieve Nós precisamos sofrer. that the church that shares one spirit, one faith, one Sofrer hope pela igreja que compartilha de uma fé, um espírito, uma esperança, has become a splintered and broken communion. tenha se tornado uma comunhão totalmente quebrada. Second, Em segundo lugar, to recognize there's often good reasons for disunity, precisamos reconhecer que muitas vezes existem boas razões para a falta de unidade. protecting the gospel. A proteção do evangelho. There's good reasons for the proliferation of mission organizations. Existem bons motivos para a proliferação das organizações missionárias. So many needs in the world. Porque há muitas necessidades no mundo. And so we recognize Então, sometimes nós this must happen. reconhecemos que às vezes tem que acontecer. But thirdly, Mas em terceiro lugar, we must recognize that often temos que reconhecer que às vezes, muitas vezes, it's the result of our pride, isso é resultado do nosso orgulho, our blindness, a nossa cegueira, our selfishness, o nosso egoísmo and our own agendas. e das nossas próprias pautas. Cada um tem a sua. And fourth, E em quarto lugar, this is the good news. e aqui vem as boas novas. God still
works with broken pieces. Deus ainda trabalha com peças quebradas, partidas. The confession of my church says it this way. A confissão da minha igreja coloca da seguinte forma: We marvel that the Lord gathers broken pieces nós nos maravilhamos no fato de que Deus reúne as peças que estão separadas to do his work, para fazer a sua obra. and that he blesses us still E Ele ainda assim nos abençoa with joy, com alegria, new members, novos membros and surprising evidences of unity. e uma evidência surpreendente de unidade. So here's the fifth point. E vem o quinto ponto We agora. better not say, let's continue to sin that grace may Nós abound. não podemos dizer, continuemos a pecar para que superabunde a graça. Rather, here's how the confession continues. E então a confissão continua. We commit ourselves Nós nos to comprometemos seeking and expressing the oneness a buscar e expressar a unidade of all who follow Jesus. de todos que seguem a Jesus. And it needs to be a oneness E precisa ser uma unidade in mission. na missão também. Oneness Uma unidade in making known the good news to the em ends of the earth. fazermos as boas novas conhecidas até os confins da terra. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we have good news. nós temos as boas novas. This is not a religious message. Não é uma mensagem religiosa. This is not about doctrine. Não estamos falando de doutrina. This is about what God has done in the middle of history. Estamos falando do que Deus fez no meio da história. The person of Jesus A Christ, pessoa de Jesus Cristo, his life, death, and a resurrection sua vida, morte e ressurreição does not belong on the religious page of the newspaper. não pertencem à seção religiosa do jornal. It's headline CNN news. É a manchete que deveria estar no canal principal. God has acted Deus está ativo. in the death of Jesus Deus agiu através da morte de to Jesus remove the evil and the sin of the world. para remover o mal e o pecado do mundo. He has acted in the resurrection of Jesus Ele agiu na ressurreição de to Jesus inaugurate the new creation, para inaugurar a nova criação, the resurrection life, a vida the ressurreta, kingdom of God o reino de Deus, that will restore the que creation vai restaurar a criação and all of human life. e toda a vida da humanidade. God will do what he's promised Deus vai fazer aquilo que ele prometeu when Christ returns. quando Cristo retornar. And until that day, E até aquele dia, in this time between the first coming of Christ and his return, nessa época entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta, it's a time when the good news must go to the ends of the earth. precisamos levar as boas novas até os confins da terra. Matthew 24:14. Mateus 24:14. The good news of the kingdom As boas novas do reino must go to the ends of the earth, precisam ser compartilhadas até os confins da terra. and then the end will come. E aí virá o fim. But we must do it Mas nós temos que fazer isso in the way God has called us to in da Scripture. forma como Deus nos chamou a fazê-lo nas Escrituras. We're part of his story, Fazemos parte da história dele, not part of the Western story, não parte da história do Ocidente, especially the colonial story. especialmente da história colonial. We're part of the biblical story. Fazemos parte da história bíblica And may each of us e que cada um de nós find our place encontre o nosso lugar in this story. nessa história. Amen. Amém.